Café estará em crise em 2026? É o que aponta o site Clique Petróleo e Gás. Vamos ler a manchete juntos. Pacote de café vai de R$ 20 a quase R$ 50. Safra cai, clima devasta lavouras e tarifas dos Estados Unidos e lei europeia empurram o café brasileiro para uma crise histórica. Bom, será mesmo que o café brasileiro entrará em crise histórica? É o que veremos hoje, nesse novo episódio, o episódio número 20 do Campo Internacional, aqui na Rocha Maso, comigo, o Rocha, Pedro Rocha, aqui na Rocha Maso. Gostaria de te agradecer novamente a companhia, pedir desde já o seu like, o seu joinha, hype o vídeo, deixa a sua ajuda aqui pra gente, a gente está estudando, trazendo material de qualidade e conta com vocês aqui nesse momento. Então se inscreve no canal, deixa seu joinha e vamos lá para mais um vídeo. Aqui, Pedro, você abriu o site já para eles? Aqui comigo, Pedro Avelino, já com seu nariz modelado, tá quase na hora. Acho que você pode falar um oi para eles aqui, né, Pedro? E aí, pessoal, tô bem já, tô recuperado. Pronto, já tá recuperado, a voz já tá melhor. Então, ainda tá um pouquinho fanho, mas o nariz já tá bonito. Bom, vamos lá. O que a gente tem para fazer essa confrontação aqui hoje é sempre respeitando o posicionamento e o artigo que escreveu aqui a colega Carla Teles, mas é sobre o nosso entendimento sobre esse setor para o ano de 2026. E se você puder descer um pouquinho, Pedro, agora para os apontamentos que a colega fez, ela colocou: entenda como a crise do café atinge o café brasileiro, eleva o preço do café nas prateleiras, reduz a produção de café e ameaça a exportação de café no mundo. Aí aqui ela faz uma chamada, né? Se você é fã do café, aquele pacote subiu de preço, até aqui é verdade, tudo certo. Muita gente começou a cortar o café, pode descer, é uma chamada jornalística muito mais do que qualquer coisa. O que muita gente atribui à inflação de sempre ou crise política é, na verdade, uma combinação rara de fatores que empurra o café brasileiro para uma crise estrutural, tanto no mercado interno quanto na exportação. Aqui eu já tenho um pequeno ponto de estrangulamento que a gente vai comentar lá na frente. O clima extremo derrubando a safra, aqui é um outro ponto de estrangulamento que a gente vai comentar lá na frente. A lei antidesmatamento da União Europeia, aqui estou mais ou menos de acordo, faz sentido. E as tarifas impostas pelos Estados Unidos, aqui a gente já fez até vídeo sobre isso, pode voltar no canal, a gente fez vídeo sobre isso, então essa parte da chamada está correta. Criaram uma tempestade perfeita que atinge produtor, indústria e consumidor. Aqui eu concordo. Tudo que é feito no cenário internacional atinge, por reflexo, o produtor. Só que essa ideia de derrubamento, de queda de safra, ao mesmo tempo que no mercado interno e no mercado externo é uma crise mais ou menos equivalente, essas duas ideias elas são um pouco problemáticas aos meus olhos. E por que elas são um pouco problemáticas aos meus olhos? Eu trago isso com um amparo técnico. Se você puder abrir agora, Pedro, a primeira estimativa da Conab, ela falou de uma queda de safra. A notícia aqui que ela soltou no portal é do dia 7 de fevereiro. Se vocês virem aqui no site da Conab, que basicamente é a Companhia Nacional de Abastecimento aqui do órgão do desenvolvimento agrário, então são pesquisas feitas com base nas projeções, essa primeira estimativa é feita de uma produção de café de 66 milhões de sacas, o que gera um aumento de 17% em relação ao que teve em 2025. Então, esse derrubamento de safra que ela apontou ali está um pouquinho desatualizado no que a colega colocou, por causa que a nossa produtividade no ano de 2026 tende a aumentar em quase 1/5. Digo 1/5 porque aqui fala em 17%, só que toda essa manchete do site da Conab, da Companhia Nacional de Abastecimento aqui no Gov, é baseado em um estudo que eles fizeram. Então, se você puder abrir agora, Pedro, aquele primeiro PDF que a gente selecionou, aqui, inclusive, gente, volta lá, Pedro. Se vocês quiserem ter acesso a esse PDF, é só vocês jogarem primeira estimativa da Conab, produção de café, desce lá para o final, ó, pode descer. Aí ali no final vai ter, ó, no site da companhia. Você clica no site da companhia, você vai ser direcionado ao PDF. Pode abrir lá, Pedro, por favor. Aí aqui, a gente desce um pouquinho. Pode ir para a página 7. Na página 7, aqui basicamente fala, ó, em um ciclo de alta bienalidade na maioria das regiões produtoras,
A pesquisa de campo, ou seja, eles foram lá e pesquisaram no campo, agora na produção de 2026, indicou um crescimento de 17% acima da safra anterior, com projeção de 66 milhões de sacas beneficiadas. O crescimento previsto aumentou porque aumentou a região plantada, ao mesmo tempo que aumentou também a tecnologia que foi envolvida. Vamos ler juntos. O crescimento previsto tem como base, além do ciclo de bienalidade positiva, a entrada de novas áreas de produção, mais terras, o crescente uso de tecnologia e insumo e a combinação das condições climáticas mais favoráveis. Olha aqui, condições climáticas mais favoráveis. E também crescimento previsto na safra. Volta para a notícia da colega agora, Pedro. Ela fala ali em cima, cadê, ó? Clima devasta lavouras. Eu não estou dizendo que no Brasil inteiro, um país que a gente tem 220 milhões de habitantes e que tem regiões diversas, que não tem algum lugar do Brasil que teve um clima ruim e que foi prejudicado por conta desse clima ruim. O que eu estou querendo dizer é que essa manchete aqui ela está um pouco generalista demais, falando que o clima é devastador, em contrapartida que a gente teve aumento de safra, muito por conta das condições climáticas desse ano safra do café, que melhorou um pouquinho. E a gente aumentou quase 20% da produção. E o aumento dessa produtividade foi aumento de terra, aumento dos insumos ali estarem tendo melhor conflito com o solo, melhor estudo, tá? Tecnologias e também por conta das condições climáticas. Então, para não dizer que eu discordo totalmente da notícia da colega, vamos reagir junto. Pacote de café vai de 20 a quase 50. É uma certeza. A safra caiu. Aos pontos de vista da Conab, é algo que não é uma verdade, tá? Clima devasta lavouras. É uma verdade parcial, mas mais para não ser verdade, por causa que é algo que aconteceu pontual e não no Brasil como um todo, haja vista que a nossa produção tem uma expectativa de ir para 60 milhões. E as tarifas dos Estados Unidos é uma verdade, por causa que é algo que aconteceu e prejudicou principalmente o café solúvel. Depois que foi derrubada, a tarifa ficou pelo solúvel, a gente já fez um vídeo disso aqui no canal. E a lei europeia, que exige uma sanção ambiental maior para a gente estar exportando, também é algo que derrubou um pouquinho o café brasileiro. E se os Estados Unidos coloca na sua prateleira o café mais caro, ele acaba por comprar nossos grãos para estar fazendo o solúvel lá. Então o solúvel também tem uma queda aqui dentro. Então tudo isso acabou afetando. Então o que eu estou querendo dizer até agora, para concluir essa notícia, eu não estou querendo falar para a colega aqui, para doutora Carla, que o que ela escreveu está errado. Não, eu discordo em partes do posicionamento dela. E eu discordo na parte que não acredito que será uma crise histórica. Por que não será uma crise histórica? Porque nos últimos 4 anos, 2026 é o ano que a gente mais produziu café. Então, dos últimos anos que a gente vinha de 51, 53, 55 milhões de sacas produzidas, esse ano já temos uma expectativa de 66 milhões de sacas a serem produzidas, tá bom? Então, essa é a discordância. Eu não estou dizendo que será um ano fácil para o setor, mas estou querendo dizer que não acredito nessa crise histórica igual está na chamada. Então, para acalmar um pouco o setor, para trazer um pouco mais de pé no chão e de equilíbrio nesse momento, acredito que as situações internacionais elas atrapalham, mas ao mesmo tempo a gente consegue se revitalizar com base em proteção. Quando a gente fala aqui na Rocha Maso, a gente fala dessa proteção se dá por meio de prova documental, de uma boa organização contratual, eventualmente uma cláusula de hardship. A gente pode depois, numa série de conteúdo de direito contratual, o Pedro até me cobrou uma época de fazer essa série de conteúdo, mais pra frente, se vocês quiserem deixa aqui nos comentários, a gente poder falar das cláusulas e tudo certinho, mas a cláusula de hardship, só fazendo um pequeno recorte, igual eu gosto de falar, né, Pedro? Para quem não sabe, a cláusula de hardship é uma cláusula de equilíbrio. Inclusive, estava analisando o contrato de um amigo nosso aqui que faz transporte e colheita de cana, e a cláusula de hardship ela serve para quando tiver algo que desequilibra a relação. Nesse caso, a taxação era algo que desequilibrava, então é algo que a gente pode estar implementando. Então agora, só para seguir em como foi 25 e 26 e ler um pouquinho mais dados do setor do café para o próximo ano, depois que a gente trouxe um cenário mais de equilíbrio, a gente pode passar agora, Pedro, tá seguindo aqui, confrontando com a safra de 24, safra teoricamente de bienalidade positiva, quando foram produzidas 54 milhões de sacas, a presente safra apresenta aumento de 22%. Ou seja,
De 25 para 26, tendência a aumentar 17. Agora, de 24 para 26 já vai ter aumentado 22. Então, nessa primeira estimativa que saiu agora, se vocês verem, a gente sempre está estudando, sempre nos dias antes da gente estar gravando. Esse primeiro PDF agora, que a gente está acompanhando junto, que a gente viu ali onde que tem o acesso, eu vou deixar para vocês depois nos comentários, ele é agora do dia fevereiro de 2026, vamos ver aqui a data da assinatura, 6 de fevereiro. Então, a gente está aqui no dia 9 gravando, saiu na sexta-feira da semana anterior. Então, o que a gente quer estar concluindo com vocês aqui, gente, aqui é uma projeção nem ao céu, nem ao inferno para o setor do café, mas dos últimos 4 anos tivemos a melhor produtividade. Pode descer agora, para a próxima página. Então, aqui, ó, a produção, agora eles fizeram uma separação em grãos. Então, só dando uma passada rápida, a arábica, que é a nossa principal fonte de produção aqui no Brasil, tem uma produção estimada de 44 milhões de sacas. Então, veja, se produzimos 66 milhões de sacas no ano de 26, 44 milhões das sacas são do arábico. Tá? Então, é um aumento expressivo de 23%, atribuído ao crescimento da área de produção às condições climáticas mais favoráveis. Então, veja como a notícia da colega é um pouco conflitante. Aqui no PDF, no folder original oficial da Conab, fala das condições, enquanto no da colega fala em um cenário mais pessimista. Tá? A área total cultivada da arábica é 1,9 milhão de hectares, crescimento de 2,7% sobre a safra passada, e desse total 1,5 milhões de hectares é destinado à produção e 341 mil hectares em formação. Pode descer. Mas basicamente você vai falar ali agora que 80% fica em Minas. Aí tem o Conilon é 22 milhões de sacas, então a gente já pode ver que é o remanescente. Se a gente produz 66 milhões de sacas, 44 é do arábica, 22 é do Conilon, está aqui toda a nossa produção de café. Tá? Então, resultado justificado pelo crescimento também. Então, a gente cresceu como um todo, como produtor e como exportador de café, para não tomar muito tempo. Depois vocês podem se debruçar mais no café, até porque a tendência é não ficar um vídeo muito longo. Pode passar, por favor. Então, aqui vai ter a conclusão, né, que teve um aumento de produtividade, que além de ter um aumento de área plantada, a gente também teve um aumento de produtividade por conta de diversas regiões produtoras terem condições climáticas mais favoráveis registradas até o momento, né, que influenciaram diretamente na estimativa de um aumento de 12% de produtividade. Vejam, gente, 12%, aumentar 12% de produtividade em um ano é muita coisa, o lucro do final da sua safra pode estar nesse aumento de produtividade, tá bom? Porque se tem uma queda de preço da saca, se você produziu 10% a mais, você compensa a queda de preço com o aumento de produtividade. Ou, se não teve queda do preço da saca, você consegue aumentar em 10% o seu lucro ao final da operação. Então, planejamento é dinheiro. É isso que a gente quer dizer. Aqui a avaliação por estado eu vou estar pulando, por causa que a gente faz uma abordagem mais nacional, porque aqui a gente tem produtores e produtoras de todo o país, mas dependendo do lugar que você estiver, é interessante que tem uma visão para cada um de vocês de forma especializada, específica. Vamos deixar aqui nos comentários os links, né, Pedro? Acho que a gente vai postar esse vídeo na terça-feira às 8 horas. Prometo para vocês que até na quarta-feira, às 7 horas da manhã, o Pedro já postou. Tempo para ele fazer uma academiazinha, dormir, acordar e coloco o link para vocês, tá bom? Eu vou cobrar ele, podem ter certeza. Ainda mais pré-carnaval. Aí agora, Pedro, acho que a próxima página que a gente segue desse PDF antes da gente finalizar é a 57. Ali onde está em O Brasil. Correto. Aqui basicamente passar para vocês o panorama de exportação. Inclusive, se você está vendo esse vídeo hoje, na terça-feira, dia 10, convido vocês a voltarem no canal. Pode ser que você seja da cultura do café. Se você for da cultura do café e a cultura da carne não te interessar tanto, aí não precisa ver. Entra no canal, pesquisa café, ou vai no YouTube de outros colegas aqui, pesquisa café, ou pesquisa qualquer coisa de política que te divirta, enfim. Ficar vendo esse cara chato falar às vezes não é tão interessante. Mas a gente lançou um conteúdo bem bacana que chama o Caminho da Exportação. O Caminho da Exportação visa fazer algo um pouco diferente do que a gente faz aqui. Aqui é campo internacional. Campo internacional é basicamente eu pegar
o que acontece lá fora repercute aqui dentro e como a nossa cadeia aqui dentro pode fazer você ganhar mais dinheiro lá fora se você se organizar bem, tá? O caminho da exportação é para você que é pequeno, médio produtor e que vê todo mundo exportando, mesmo que não é grande. Se você é bem organizado e você quer começar a jogar esse jogo também é para você. Não é só para o grandão. Então, por exemplo, se você, no caso da carne, a gente tem 160 frigoríficos mais ou menos habilitados para estar exportando direto. Mas você pode abater o seu gado e vender para o frigorífico que leva lá para fora. Então você pode participar desse jogo. Esse jogo também é para você. Então a gente vai inaugurar agora um quadro que chama Caminho da Exportação, né? Caminho da Exportação, que vai falar especificamente isso. O que você precisa fazer para se inserir no jogo. Então o episódio anterior saiu ontem, tá? No dia 9. É um formato um pouquinho diferente, são 4 vídeos rapidinhos, de 10 minutos cada um. E a gente vai explicando de forma cronológica como você entra nesse jogo, como você faz para jogar ele e depois no final quais são os requisitos para você estar participando. Primeira cultura abordada foi o gado de corte, então a carne, como você faz para estar exportando carne para o exterior. E agora nas próximas semanas a gente vai estar trazendo novas culturas. Poderemos falar tal qual o café, que é o vídeo de hoje, poderemos falar do algodão, como a gente esteve lá em Ribeirão com o presidente da instituição dos Jesus Amado, como chama? Dos produtores de algodão, tem o nome certinho, a gente preparou o vídeo certinho, produtores de algodão, associação. Nossa, deu branco, da Abrapa, perfeito. Então, a gente esteve lá com ele e é muito interessante, a gente vai individualizando as culturas, vai falando os requisitos que vocês têm que preencher para estar exportando, para estar seguindo esse caminho, e vocês seguem esse caminho junto com a gente. Nós da Rocha Maso estamos preparando mais esse conteúdo especial para vocês. Voltando para concluir agora o conteúdo de hoje, o Brasil exportou em 2025 16 bilhões em café, o que representa um novo recorde da série histórica de exportação do produto, após um aumento de 30% na comparação de 2024. Ou seja, a gente está exportando cada vez mais. O Brasil é o principal exportador de café no mundo. Pode descer agora, Pedro, o gráfico. Aqui a gente vê, ó, em 2021 a gente exportava 6 milhões de dólares em café. Em 25 é 16. Ou seja, é um crescimento quase de 3 vezes o que a gente exportava, 300%. Tá? E a gente vê que tem aqui, tirando o ano de 2023, que foi um pouco atípico, a gente vê que tem um crescimento médio de 3 milhões de dólares ano. É muita coisa, gente. Então a gente está falando de um mercado extremamente promissor, o mercado do café. E por que aumenta esse valor aqui? Não é que a gente está competindo, vamos supor, eu estou vendendo um copo todo ano de água e todo ano esse copo está valorizando. Claro que não é isso, né? A gente está pegando, está plantando mais café, está comprando mais área. Vocês viram ali o aumento da produtividade? Por qual motivo o aumento da produtividade? Retoma comigo. Mais área plantada, melhor clima, melhor estudo de tecnologia e também melhor insumo. Tudo isso junto faz com que a gente produza mais. Produzindo mais, a gente vende mais quantidade de café e vendendo mais quantidade de café, a gente recebe mais plata, mais dinheiro, mais dólares. Então, é isso que eu tô querendo dizer. É um mercado promissor não só por conta de estar em um bom momento econômico, mas sim também por conta do investimento que o setor vem tendo aqui no Brasil. Pode passar, Pedro. Agora a gente vai fazer uma leitura até encerrar esse PDF. Basicamente, a exportação de café em peso somou 41,9 milhões de sacas de 60 quilos em 25, representa uma queda de 17% com o ano anterior, segundo dados, e essa redução exportada já era esperada desde o começo de 25, por conta do que aconteceu ali com as tarifas dos Estados Unidos e de não ter sido um ano muito bom de produção no ano anterior de 25. Por isso que a notícia da colega, que ela publicou agora no início de fevereiro de 26, ela deve ter levado em conta os dados que tinham em 25. Porque essa safra de 26 a gente produziu muito bem, a estimativa é de aumentar 17%. Tá? E por que aumentar 17%? Você acha que é coincidência o número de queda 17% de 25 para 24 e agora de 25 para 26 aumentar 17%? É porque uma safra foi ruim, uma safra foi boa. É uma sequência cronológica lógica. Tá? Então aqui ó, a quantidade de produção
A gente viu de 42, 39, 39, 50, 41,90. Agora a gente vai voltar a estar produzindo os seus 50, 50 e pouco, voltando para uma produtividade de 66 milhões de saca. Pode descer, por favor. 92,4% do valor total exportado do café corresponde a grãos não torrados, enquanto o café solúvel aparece pouquinho. Explico. O café em grãos, ele é exportado muito mais fácil, porque aí eles podem torrar e fazer o solúvel deles com base no nosso grão. É o que os Estados Unidos faz muito, tá, gente? Então, eles não têm tanto esse abastecimento em grãos, mas eles podem pegar o nosso café em grãos, comprar ele mais barato, torrar ele lá dentro dos Estados Unidos e vender lá dentro como se fosse um solúvel americano. Entende? É como se você estivesse comprando a matéria-prima e produzindo um produto final totalmente americano. E é assim que é comercializado, tá? Então, aqui basicamente 2 portos concentram 93% dos embarques do café brasileiro para o exterior, com destaque para Santos, com participação de 78,1%, seguido por Rio de Janeiro, com participação de 15%. Inclusive, um abraço aos amigos de Santos. Estarei em Santos de 13 a 16 de fevereiro, de março agora, Pedro. Eu sou palmeirense, mas nas horas vagas eu sou santista, por conta do laço familiar histórico que eu tenho com a cidade. Então a gente está sempre torcendo pro Santos. Quando eu brinco que o Santos deixou de ser um rival do Palmeiras, né? E isso é até infelizmente um apequenamento do Santos. Mas eu tenho muito carinho pelo Santos e vou estar lá na Vila Belmiro no dia 15, no domingo, torcendo contra o Corinthians. Então, rival do Palmeiras e rival do Santos. Inclusive, amigos corintianos aqui da Rocha Mazo, um abraço do Flaco Lopes para todos vocês. Dá dislike nesse vídeo de corintiano. Por favor, se você for corintiano e estiver aqui no vídeo, não deixe seu dislike. Deixa um like que aí no próximo vídeo eu prometo. Ó, deixa aqui no comentário. Se você é corintiano, assistiu esse vídeo até... Deu quantos minutos, Pedro? Tá com 22. Então a gente tá para encerrar. Se você é corintiano e viu o vídeo até essa hora aqui, eu prometo que se você comentar Palmeiras aqui nos comentários... No próximo vídeo, eu mostro aqui no meu celular uma imagem do Corinthians. Mas tem que comentar Palmeiras aqui. Isso só se você ficou até os 22 minutos do vídeo. Vamos ver se o povo tá comprometido. Vamos ver se o povo tá assistindo, se tá mantendo a retenção. Se tiver tudo legal, eles vão ter uma recompensa, os corintianos aqui da audiência. Vamos lá, vamos continuar aqui. O Brasil exportou café para 156 países em 2025, tendo como principal destino a Alemanha, que teve participação de 14%, enquanto os Estados Unidos caíram para a segunda posição, com a participação de 13%. Claro, tem uma tarifa gigantesca para vender para lá, não vai cair a venda para lá. Então, seguido por Itália, Japão, Bélgica, mas como a tarifa caiu, a tendência agora em 26 é a gente voltar a ter os Estados Unidos como um bom mercado comprador nosso, tá? E quanto à dependência do Porto de Santos, isso é um pouco problemático, porque faz encarecer o fator da taxação na hora de fazer a exportação. Isso é algo que acontece também com o algodão. O algodão, o número aqui que é de 78% no Porto de Santos, ele é para 93%, eu acho que 97%. Eu vou ter esse número mais certo quando eu for gravar para a semana que vem. Eu não sei quem vai assistir na terça-feira do carnaval, né? Mas na semana que vem, o vídeo do algodão. Pode tá passando agora, Pedro? Para estar finalizando. Um evento marcante para o setor exportador 2025 que não impediu o recorde da exportação foi a taxação, que a gente já antecipou, a aplicação dos 10% de reciprocidade e depois os 40%. É aquela politicaiada que teve dos dois bonitão aqui, o presidente nosso, o presidente deles, devido ao terceiro bonitão, que era o antigo presidente nosso, e que quem paga a conta é o produtor, é a produtora rural. A gente já falou muito de política, agora a gente quer falar do produtor e do mercado, e como a gente vai conseguir estar protegendo você, produtor, produtora de café. E, gente, assim, a par do que a gente está falando aqui, acompanhando como foi a produção, a produtividade, como foi a exportação no ano passado, se aquela notícia estava certa ou estava errada, o recado desse vídeo é: façam cláusulas protetivas nos seus contratos. Cláusula de hardship, de equilíbrio, ela é fundamental. Cláusula de caso fortuito, força maior, ela é fundamental. Tenham provas da produção de vocês. Tenham provas da rastreabilidade do café de vocês. Então, é o que eu sempre digo. Uma boa organização, um bom contrato é dinheiro no bolso, tá bom? Então essa é a cultura empresarial que a Rocha Mazo quer passar
aqui para vocês. Agora, seguindo aqui no vídeo, o departamento já está finalizando, tá? Não vai embora, não. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos atualizou em dezembro de 25 o relatório semestral do café, que a produção mundial estava prevista em 178 milhões de sacas de 60 quilos, o que representa uma alta de 2%. E basicamente eles vão falar que o Brasil dominou, pode descer aqui, falando que basicamente, agora voltando sobre o grão, que a produção total de café produzido no ciclo, que a arábica representa 53%. Então, quando a gente fala de mundo, o mundo produz 53% arábica e 46% outros tipos. Enquanto no Brasil, a gente produz muito mais arábico do que dos outros tipos. A gente vê que 44 milhões das 66 milhões é arábica e 22 milhões só que é o remanescente do Colinon. Pode descer agora, Pedro. Basicamente, acredito que desse PDF tá legal. A gente já falou bem, que basicamente era para a gente falar sobre a exportação. E agora no outro PDF, só para finalizar, vamos mostrar aquele gráficozinho de pizza, aquela pizzazinha bonita que dá uma fome agora no meio dessa tarde que a gente está gravando. Primeiro eu acho que é ali na página 7. Isso. Que a gente fala agora da exportação. Lembra que eu falei da produtividade aqui do café aqui no Brasil? 66 milhões de sacas previstas, 44 milhões do arábica e 22 outro do Colinon. Quando a gente fala de exportação, a arábica domina 84%. Solúvel vem para 8%, que é basicamente o arábico torrado e na hora de vender ele põe naquele potinho para só dissolver na água e tomar. Então, a gente vê que, por isso a produtividade do arábico ele é tão grande aqui no Brasil. Porque na hora de vender para fora, ele é o que mais é vendido. Então, basicamente, a produtividade do outro é só para alimentar aqui o nosso mercado interno, sendo o arábico quem está destinado para estar fazendo essa venda. O Colinon a gente até vê aqui no gráfico, ele aparece, tá? Com 220 mil em comparação com o arábico aparecendo com 2 milhões e 600 mil. Então, se a gente faz essa comparação, fica um valor muito pequeno, sendo que o preço médio da saca do arábico ele é bem maior que o preço médio da saca do Conilon, tá bom? Pode passar agora, Pedro. Agora eu acho que acredito que a outra página que eu tinha falado para você é aquele outro gráfico que está na página 13, que é aquele bonitinho, né? Demorou um tempinho para estar entendendo ele. Mas basicamente, aqui, gente, está falando do Conilon, ó, o quanto que ele participa da exportação, a gente vê que ele é pouco. O arábica está ali na região central e ele domina. E o solúvel, ele completa. Então vamos pensar que é um copo. Pois um pouquinho, um drink. Vamos fazer um... Que drink que você gosta, Pedro? Que vai 3 bebidas. Como chamava aquele que a gente tomava na adolescência, que era moda? Sex on the Beach. Sex on the Beach. Era suco de laranja, groselha e vodka, né? Isso. Então começa... Ó, combinação... Então você começa, põe aqui um pouquinho de vodka, vamos falar que é o Conilon. Pode ser o arábico de vodka. Aí no arábico a gente completa com suco de laranja. Isso. E no solúvel a gente vem com a groselha. Isso, perfeito. Tomava 2 copinhos desse aqui, achava que era docinho, a hora que via tava pulando, dando cambaiota. 15 anos? Com 15 anos, nossa, era coisinha doce, gostosa, né? Hoje em dia se eu tomar um desse aí, eu fico mais louco que com 15 anos. Bom, brincadeiras à parte, é só para vocês entenderem. Basicamente, esse gráfico ele funciona desse jeito. Começa com o Conilon, que é uma parte aqui integrante, passa para o arábico, que é o que domina basicamente a cadeia, e o solúvel ele vem de forma complementar. É igual no drink Sex on the Beach, e o solúvel seria a groselha. Então, não, tirei agora do auge dos meus 15 anos, né? Não, e agora, pior que não foi mesmo. E agora, só para concluir, tem um outro tipo de cafeicultura, eu gosto de conversar com todos os amigos que podem estar aqui presentes, pode abrir na página 24, que é da cafeicultura sustentável, que é uma dessas cafeiculturas um pouco mais gourmets. Inclusive, a gente teve agora na GAF, né, que é a Global Agribusiness Festival, aí tem o FAN, Food, eu não lembro qual era o último F, a convite da professora Flávia Trentini, que é a professora que lidera o setor de agronegócio da Universidade de São Paulo, ali de Ribeirão Preto, da qual eu sou pesquisador e orientando dela da pesquisa. E a gente teve muito a ver os cafés gourmets, e que eles estão muito em altas, esse setor mais ESG de café sustentável.
Então a gente vê que o Brasil consolida a liderança no fornecimento global de cafés sustentáveis. Então quando a gente fala muito de café, a gente fala sobre café como gênero. Então a gente pensa naquele café em grãos, que vai para fora, ou no café já torrido e moído, que vai para fora também. Mas temos essa nova frente que está crescendo muito, que é a cafeicultura sustentável. Então eu não queria finalizar esse vídeo sem antes falar da importância desse novo segmento. Ele com certeza ele é pequeno dentro de todo esse cosmo da cafeicultura aqui no Brasil, mas é um novo movimento que vem nascendo, vem ganhando força, e desejo muito sucesso para todos os amigos que estão investindo nessa carreira nobre e de muita projeção, tá bom? Então, em conclusão do vídeo, no começo trouxemos uma notícia que vocês podem ter aberto no seu celular, pode ter visto na televisão, pode ter mexendo ali nas redes sociais, visto alguma coisa, um amigo compartilhou, gerou preocupação. Esse vídeo é para deixar vocês mais calmos um pouco. Estamos produzindo bem, essa safra tende a ser a mais produtiva dos últimos 4 anos, com mais produtividade. A gente tende, a safra de 25 que caiu 17%, a aumentar 17% agora, de novo em produtividade, e 20% em relação a de 24. Então a gente, além de ganhar de volta os 17, a gente ganha mais 3, tá? A conta é essa, vamos ter mais produtividade, vai ter a melhor safra de café dos últimos 4 anos, é o que diz aqui a Conab no estudo que a gente leu junto, tá bom? Então com mais produtividade, produziríamos mais café, exportaremos mais café, caiu a tarifa dos Estados Unidos. Da notícia, o que é verdade, não dizendo que o resto é mentira, mas que eu discordo um pouco da leitura, é a parte da União Europeia, vai sim ter um enrijecimento maior para estar exportando para lá, e o que também é verdade é a parte que ele fala do preço do café no mercado interno, que vai estar subindo mesmo, mas isso é por conta que, se a gente vai estar colhendo todo esse café para jogar e vender lá para fora, desabastece um pouco aqui o mercado interno e a gente acaba vendendo um pouquinho mais caro, tá bom? Também tem, não é só isso, também tem o preço do fertilizante, o preço do insumo que está aumentando por causa lá de fora, você tem que repassar na hora de vender. Eu sei que tem uma série de fatores, mas eu não estava... O foco desse vídeo não é falar do mercado interno, do preço do café aqui dentro. Isso quem fala é o Dr. Bruno Maso, no seu Direito no Agro, no quadro que vai às quartas e sextas-feiras ao ar aqui na Rocha Maso. Bom, conclusão, o café é um cenário de equilíbrio, ano de maior produtividade, e se você for fazer um contrato, for fazer uma organização da sua safra na cafeicultura, se organize, pense muito bem nas cláusulas de equilíbrio, pense muito bem em ter uma boa safra e pense melhor ainda em se planejar para ela. É esse o recado que nós aqui na Rocha Maso, como advogados, como conselheiros e como quem quer criar uma comunidade de produtores e produtoras rurais que tem essa visão mais empresarial, quer trazer para vocês. É esse o recado de hoje e era esse o vídeo que eu queria trazer para vocês. Um grande abraço e uma ótima semana.